Desculpa, você pode sair da frente? Estou com pressa. Valentina nem olhou direito para o homem que bloqueava a entrada do elevador no Hotel Copacabana Palace. Davi estava pesado no colo, e ela já estava atrasada para a reunião de tradução. Valentina? A voz a fez congelar. Lentamente ela levantou os olhos. Samir Al-Hadid estava ali, parado na sua frente como um fantasma do passado. 2 anos mais velho, mais elegante no terno escuro e keffieh tradicional, mas com os mesmos olhos que a assombravam desde que ele partiu. Samir! O nome saiu como um sussurro. Eles ficaram se encarando. O mundo parou ao redor deles. O barulho do lobby continuava. Executivos passando, telefones tocando, conversas em várias línguas. Mas entre eles havia apenas silêncio. Foi quando Davi se mexeu no colo dela. O bebê de 18 meses escolheu aquele momento para levantar a cabecinha e olhar diretamente para Samir. Curiosidade infantil nos olhos escuros, exatamente iguais aos do homem à sua frente. Valentina viu o momento exato em que Samir entendeu. O rosto dele mudou completamente. Surpresa, choque, depois uma compreensão lenta e dolorosa, se espalhando pelas suas feições. Meu Deus! Ele sussurrou, os olhos indo de Davi para Valentina, depois de volta para Davi. Samir, eu posso explicar. Quantos meses ele tem? A voz dele tremeu. Valentina fechou os olhos. 18 meses. Silêncio mortal. Quando ela abriu os olhos, Samir estava pálido, fazendo contas mentalmente. 18 meses. Ele repetiu a voz mais baixa agora. Você estava grávida quando eu viajei. Não era uma pergunta. Davi, alheio ao drama dos adultos, sorriu para Samir e estendeu a mãozinha, fascinado pelo tecido diferente do keffieh. Ele é meu? As palavras de Samir saíram quebradas. Samir, aqui não é lugar. Responde. Por favor. Valentina olhou para o filho, depois para o pai dele. Sim. A palavra caiu entre eles como uma bomba. Samir recuou um passo, passando a mão pelos cabelos. Algumas pessoas no lobby começaram a olhar na direção deles. Uma mulher com bebê no colo e um homem árabe visivelmente abalado. Por que você não me contou? A pergunta saiu baixa, mas carregada de dor. Tentei. Como assim? Tentou? Mandei e-mail 3 semanas depois que você viajou. As palavras de Valentina saíram rápidas agora, dizendo que precisava falar com você sobre algo urgente. A expressão de Samir se confundiu. Que e-mail? Nunca recebi. Recebi resposta automática, dizendo que você estava em período sabático e não responderia e-mails pessoais por tempo indeterminado. A mágoa na voz dela era inegável agora. Depois tentei ligar. O número tinha sido desconectado. O rosto de Samir desabou. Eu mudei de número quando mudei de país. E o e-mail? Meu assistente configurou resposta automática para tudo que não fosse trabalho. Que conveniente. Valentina, se eu soubesse... O quê? Largaria tudo e voltaria correndo? Ela balançou a cabeça. A gente os dois sabe que não. Davi começou a ficar inquieto, sentindo a tensão na voz da mãe. Começou a fazer pequenos ruídos de desconforto. Ele está nervoso, Samir observou. Ele sente quando estou estressada. Posso... Samir hesitou, olhando para o filho como se fosse a coisa mais preciosa e aterrorizante do mundo. Posso tocá-lo? Samir, por favor, só quero saber como ele é. Contra todos os seus instintos, Valentina se aproximou. Samir estendeu a mão devagar, tocando gentilmente o rostinho de Davi. O bebê parou de choramingar e ficou olhando para ele, curioso. Oi? Samir sussurrou. Oi, pequeno. Davi inclinou a cabeça, estudando o rosto do homem estranho. Então, para choque de Valentina, segurou o dedo de Samir com sua mãozinha pequena. Ele me reconhece? Samir perguntou emocionado. Não sei. Talvez sinta alguma coisa. Eles ficaram assim por um momento. Valentina segurando Davi, Davi segurando o dedo de Samir, Samir olhando para os dois, como se não conseguisse acreditar que eles eram reais. Qual é o nome dele? Davi. Davi. Samir testou o nome na língua. Nome bonito. Ele gosta de música. As palavras saíram sem ela pensar. Um impulso de compartilhar algo íntimo sobre o filho. Como você. Seus olhos se encontraram por um momento carregado de memórias.
Noites em que ele ouvia ela cantarolar enquanto trabalhava, dizendo que sua voz o acalmava. Isso foi há muito tempo. Ela desviou o olhar. Não tanto assim. 2 anos é uma eternidade quando você tem um filho. Davi soltou o dedo de Samir e se virou no colo da mãe, começando a puxar o colar dela, sinal de que estava com fome. Ele está com fome, Valentina disse automaticamente. Como você sabe? Porque sou mãe dele há 18 meses. Sei de tudo sobre ele. A frase saiu mais dura do que ela pretendia, mas teve o efeito desejado. Samir recuou lembrando que era um estranho na vida do próprio filho. Valentina, eu sei que estraguei tudo. Você não estragou. Você simplesmente não estava aqui. Mas estou agora. Por quanto tempo? A pergunta o pegou desprevenido. Como assim? Por quanto tempo você vai ficar no Brasil desta vez? Até a próxima oportunidade de negócios irresistível? Samir ficou em silêncio. Não tinha resposta para isso. É o que eu pensei. Valentina ajeitou Davi no colo. Preciso ir. Tenho clientes esperando. Espera. Ele segurou o braço dela suavemente. Não podemos conversar? De verdade? Sobre o que, Samir? Sobre como você vai entrar na vida dele quando for conveniente e sair quando não for. Não vai ser assim. Como eu posso saber? Davi escolheu aquele momento para olhar diretamente para Samir e dar um sorriso banguela que iluminou o rostinho dele. Samir sentiu algo se mover no peito. Uma mistura de amor instantâneo, orgulho e uma responsabilidade gigantesca que ele nunca tinha sentido antes. Porque agora eu sei que ele existe, Samir disse, a voz carregada de emoção. E não posso fingir que não sei. Valentina viu algo mudar no olhar dele. Era a mesma vulnerabilidade que ela tinha vislumbrado poucas vezes durante os 3 meses que estiveram juntos. Samir, você não pode simplesmente decidir que quer ser pai porque descobriu que tem um filho. Por que não posso? Porque ser pai não é uma decisão que você toma uma vez. É uma decisão que você toma todo dia, toda hora. Então me deixa aprender a tomar essa decisão. E se você mudar de ideia? Não vou mudar. Todo mundo muda de ideia quando descobre que criança dá trabalho. Davi, cansado de ser ignorado, começou a puxar o cabelo de Valentina e balbuciar má, insistentemente. Está bem, amor, já vamos comer. Ela beijou a testa dele e depois olhou para Samir. Preciso mesmo ir. Onde vocês moram? A pergunta a fez hesitar. Por quê? Porque quero ver meu filho. De verdade. Não aqui no meio de um lobby. Samir, um encontro. Num lugar público, se você preferir. Só quero conhecê-lo. Valentina olhou para Davi, que tinha voltado a observar Samir com aquela curiosidade infantil inexplicável. 3 dias, ela disse finalmente. Me dê 3 dias para pensar. 3 dias. Ele concordou imediatamente. E Samir, não apareça na minha porta sem avisar. Se você quer fazer parte da vida dele, vai ter que aprender a respeitar nossos limites. Entendi. Ela se virou para ir embora, mas Davi protestou, estendendo os bracinhos na direção de Samir. Não. Davi, vamos embora. Ela segurou firme. Tchau, Davi. Samir acenou gentilmente, a voz embargada. Até logo. O bebê acenou de volta. Um gesto descoordenado que fez o coração de Samir quase explodir. Valentina caminhou para o elevador sem olhar para trás, mas podia sentir os olhos de Samir queimando em suas costas. Só quando as portas se fecharam, ela permitiu que as lágrimas que estava segurando finalmente caíssem. 18 meses cuidando de Davi sozinha. 18 meses dizendo para si mesma que não precisava do pai dele. E em 5 minutos, Samir tinha conseguido abalar todas as suas certezas. Merda! Ela sussurrou limpando os olhos antes que alguém visse. Lá embaixo, no lobby, Samir continuou parado no mesmo lugar por longos minutos, olhando para o elevador que tinha levado embora a mulher e o filho que ele nem sabia que tinha. 18 meses. Ele havia perdido os primeiros 18 meses da vida do seu filho. E pela primeira vez em muito tempo, Samir al-Hadid não fazia ideia de como consertar o que tinha quebrado. Mas sabia uma coisa com certeza absoluta. Não perderia nem mais um dia. Valentina quase derrubou a mamadeira que estava preparando. Olhou para Davi, que brincava no chão da cozinha com seus blocos coloridos, como se ele tivesse realmente falado. Você nem sabe falar direito ainda, meu amor. Ela sussurrou, mas o coração disparou.
Tinha sido 3 dias desde o encontro no hotel. 3 dias evitando olhar para o celular toda vez que ele tocava. 3 dias tentando convencer a si mesma de que poderia simplesmente ignorar Samir até ele desistir e voltar para os Emirados. O interfone tocou. Valentina congelou. Eram 8 da noite. Ela não esperava ninguém. Quem é? Sou eu. A voz de Samir através do interfone fez seu estômago se revirar. Davi parou de brincar e olhou na direção do som como se reconhecesse. Você não pode estar aqui. 3 dias se passaram. Eu disse que ia ligar, mas não ligou. Valentina encostou a testa na parede fria. Samir, vá embora. Não até conversarmos. Estou colocando o Davi para dormir. Então desço e espero no carro até ele dormir. Ela olhou. Pela janela. Um Mercedes preto estava estacionado na frente do prédio. Samir estava encostado nele, o telefone no ouvido, olhando diretamente para a janela dela. Você me seguiu? Perguntei para o porteiro do hotel onde ficava a empresa de tradução que você trabalha. Eles me deram seu endereço comercial. O resto foi fácil. Isso é invasão de privacidade. Isso é desespero. A sinceridade na voz dele a desarmou. Ela fechou os olhos. 20 minutos. Deixe eu colocar ele para dormir. Obrigado. Valentina desligou o interfone e olhou para Davi, que havia abandonado os blocos e estava tentando se levantar sozinho, apoiado no sofá. Papai chegou, né? Ela murmurou, pegando-o no colo. Nem sei por que estou chamando ele de papai. Você nem sabe o que isso significa. Mas quando ela disse a palavra papai, Davi bateu palminhas e sorriu. 23 minutos depois, Valentina abriu a porta. Samir tinha trocado as roupas tradicionais por uma camisa social branca e calça jeans escura. Parecia mais jovem assim, mais parecido com o homem que ela conhecera. Ele dormiu? Por enquanto. Ela se afastou para deixá-lo entrar. Mas se ele acordar, você vai embora. Samir entrou no apartamento pequeno, mas aconchegante. Olhos atentos captaram cada detalhe. Fotos de Davi nas paredes, brinquedos espalhados, uma pilha de livros de tradução sobre a mesa, uma vida construída sem ele. Você quer café? Valentina perguntou, mais por nervosismo do que cortesia. Por favor. Ela se moveu pela cozinha americana com movimentos mecânicos. Samir observou suas mãos tremerem ligeiramente, enquanto ela media o pó de café. Por que você não me contou? A pergunta saiu baixa, mas ecoou no silêncio do apartamento. Você já tinha ido embora. Mas eu deixei meu contato. Você podia ter mandado uma mensagem, um e-mail. Valentina parou o que estava fazendo. Mandei. O quê? Mandei um e-mail. 3 semanas depois que você viajou. Ela se virou para encará-lo, dizendo que precisava falar com você sobre algo importante. Samir franziu a testa. Eu nunca recebi. Recebi uma resposta automática, dizendo que você estava em período sabático e não responderia a e-mails pessoais por tempo indeterminado. O rosto dele desabou. Meu assistente configurou isso. Eu estava fechando negócios importantes, não podia me distrair. Distrair, ela repetiu a palavra com amargura. Era exatamente isso, que eu e o bebê éramos para você. Uma distração. Não era assim, não? Então por que quando eu tentei te ligar, o número tinha sido desconectado? Samir passou a mão pelos cabelos. Mudei de número quando mudei de país. Protocolo de segurança. Que conveniente. Valentina, se eu soubesse... O quê? O que você teria feito? Ela cruzou os braços. Largado tudo e voltado correndo? Ele ficou em silêncio por um momento longo demais. Foi o que pensei. Ela voltou a preparar o café. Eu teria ficado. A voz dele saiu tensa. Talvez não imediatamente, mas eu teria ficado. Talvez não é suficiente quando você está grávida e sozinha. Você não estava sozinha. Sua família. Minha família me deu as costas quando engravidei de um homem casado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Samir ficou imóvel. Do que você está falando? Valentina se virou lentamente. Não me faça de idiota, Samir. Eu não sou casado. Sua secretária ligou para mim uma semana depois que você viajou. Disse que sua esposa tinha descoberto sobre nós e que eu deveria parar de tentar contato ou haveria consequências legais. O rosto de Samir ficou lívido. Que secretária? Loira, sotaque meio americano.
Disse que se chamava Patrícia. Patrícia Al-Zahir. Ele fechou os punhos. Filha de um dos sócios do meu pai. Ela não era minha secretária, era uma pretendente que minha família queria que eu considerasse. Pretendente? Valentina riu sem humor. Que romanticamente medieval. Ela mentiu. Eu nunca fui casado. Nunca nem namorei ela oficialmente. Como eu posso saber se você está dizendo a verdade? Samir pegou o celular e mostrou para ela. Liga para minha mãe agora. Sua mãe fala português? Inglês. E você pode perguntar diretamente se eu já fui casado. Valentina olhou para o telefone, depois para ele. São 2 da manhã nos Emirados. Ela nunca dorme cedo, liga. Havia uma convicção na voz dele que a fez hesitar. Ou ele era um mentiroso muito convincente, ou... Não precisa, ela disse finalmente. Mas se você está mentindo... Não estou. Do quarto veio um choro baixinho. Davi estava acordando. Merda, Valentina murmurou. Ele deve ter sentido a tensão. Posso ir com você? Ela hesitou. Então fez que sim com a cabeça. O quarto de Davi era pequeno, mas cheio de amor. Bichos de pelúcia, um moble colorido, desenhos infantis nas paredes. Davi estava em pé no berço, segurando nas grades, choramingando baixinho. Oi, meu amor. Valentina se aproximou. A mamãe está aqui. Quando Davi viu Samir atrás dela, parou de chorar. Ficou observando o homem alto com curiosidade. Posso? Samir gesticulou na direção do berço. Valentina assentiu nervosamente. Samir se aproximou devagar. Oi, Davi, lembra de mim? O bebê inclinou a cabeça, estudando o rosto de Samir. Então, para surpresa de ambos, estendeu os bracinhos. Ele quer que você pegue. Valentina sussurrou chocada. Com movimentos cuidadosos, Samir pegou o filho no colo pela primeira vez. Davi era mais leve do que ele esperava, mais frágil. O coração dele disparou quando o bebê se aconchegou contra seu peito. Ele é perfeito, Samir murmurou. Valentina observou os dois juntos. A semelhança era inegável. O mesmo formato de rosto, os mesmos olhos escuros, até a maneira como Davi apoiou a cabecinha no ombro de Samir parecia natural demais. Ele geralmente não vai com estranhos, ela disse baixinho. Talvez eu não seja um estranho para ele. Davi começou a cochilar novamente no colo de Samir. Este ficou imóvel, com medo de acordá-lo. Você pode colocá-lo de volta no berço. Valentina sussurrou. Samir hesitou. Não queria soltar o filho. Não ainda. Por favor. Ela estendeu os braços. Relutante, ele devolveu Davi para ela. Valentina o colocou no berço, com movimentos experientes. O bebê se acomodou imediatamente, voltando a dormir. Eles saíram do quarto em silêncio. Ele confia em você, Valentina disse quando estavam de volta na sala. Não sei por quê. Porque sou o pai dele. Biologia não faz alguém ser pai. Então o que faz? Ela olhou para ele. Estar presente. Acordar de madrugada quando ele está doente. Trocar fraldas. Cantar para ele dormir. Ter medo toda vez que ele demora para respirar enquanto dorme. Deixe eu aprender. Samir, deixe eu ser presente. Deixe eu acordar de madrugada. Deixe eu ter medo. A voz dele estava carregada de emoção. Deixe eu ser pai dele. Valentina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. E quando seus negócios chamarem novamente? Eu abro um escritório aqui. E sua família? Seus planos de expansão internacional? Minha família vai ter que aceitar que meus planos mudaram. Assim, do nada? Não do nada. Por ele, por... Ele parou. Por vocês dois. O café que Valentina tinha esquecido na cozinha começou a fazer ruído. Ela foi desligar o fogo, agradecendo pela distração. Quanto tempo você vai ficar no Brasil? Ela perguntou de costas para ele. O quanto for necessário. Isso não é uma resposta. É a única que eu posso dar agora. Ela se virou. Não é suficiente, Samir. Não posso deixar Davi se apegar a você se você vai sumir de novo. E se eu prometesse não sumir? Promessas são fáceis de fazer. Então o que você quer? Um contrato assinado. A pergunta saiu sarcástica, mas Valentina considerou seriamente. Talvez. Samir a encarou. Você está falando sério? Proteção legal para o Davi. Garantia de que, se você decidir ir embora, vai continuar cumprindo suas responsabilidades financeiras e emocionais. Você acha que eu abandonaria meu próprio filho? Eu achava que você não era casado.
Mas sua pretendente me convenceu do contrário por 2 anos. O ponto era válido. Samir não tinha resposta para isso. Está bem, ele disse finalmente. Um acordo legal, com todas as garantias que você quiser. Valentina não esperava que ele concordasse tão facilmente. Sério, sério, mas em troca quero tempo regular com ele, não só visitas supervisionadas. Como assim? Quero buscá-lo para passear. Quero que ele passe um final de semana inteiro comigo. Quero... Ele parou como se estivesse pedindo demais. O quê? Quero que ele me conheça de verdade. Que saiba quem sou, de onde venho, qual é minha cultura. Ele é metade árabe, Valentina. Ela não havia pensado nisso. Nos Emirados, Davi teria primos, avós, uma família inteira que nem sabia de sua existência. Sua família sabe sobre ele? Samir balançou a cabeça. Ainda não. Por quê? Porque primeiro preciso ter certeza de que você vai me deixar fazer parte da vida dele. Do quarto veio um ruído baixinho, Davi se mexendo no sono. Ele vai acordar de novo daqui a pouco. Valentina disse automaticamente. Sempre acorda 2 vezes durante a noite. Posso ficar e ajudar? A pergunta a pegou desprevenida. O quê? Posso ficar essa noite? Dormir no sofá? Para quando ele acordar eu estar aqui. Samir, isso é muito rápido. Não é sobre nós. Ele se apressou em esclarecer. É sobre ele. Quero estar aqui quando meu filho precisar de mim. Valentina olhou para o sofá pequeno, depois para Samir, que era alto demais para caber nele confortavelmente. Uma noite, ela disse finalmente, só para ver como ele reage a você. Uma noite, ele concordou, mas ambos sabiam que uma noite poderia mudar tudo. Eram 13h15 da manhã quando o choro começou. Valentina acordou automaticamente. Mas antes que pudesse se levantar, ouviu passos no corredor. Samir já estava de pé. Posso tentar? A voz dele chegou baixa através da porta entreaberta do quarto. Ela se levantou e foi até a porta. Samir estava parado ao lado do berço, ainda vestindo a camisa social amarrotada de ontem, os cabelos desalinhados. Ele provavelmente está com fome, ela sussurrou. Deixa eu tentar primeiro. Davi estava em pé no berço, as mãozinhas agarradas nas grades, choramingando. Quando viu Samir, parou por um momento, como se estivesse decidindo se podia confiar naquele homem estranho no meio da madrugada. Oi, campeão. Samir estendeu as mãos. O que foi? Não consegue dormir? Para surpresa de Valentina, Davi estendeu os bracinhos. Samir o pegou no colo com mais confiança desta vez. Ele está molhado. Samir disse sentindo a fralda. Tem fraldas ali na cômoda. Valentina observou fascinada, enquanto Samir tentava trocar a fralda. Suas mãos grandes e masculinas lutavam com as fitas adesivas, mas ele era cuidadoso, gentil. Assim, ele mostrou o resultado. A fralda estava ligeiramente torta, mas funcional. Não está perfeita, mas serve. Davi, agora seco e mais confortável, se aconchegou contra o peito de Samir. Não chorava mais, apenas observava o rosto do pai com curiosidade. Acho que ele gosta de você, Valentina murmurou surpresa. Ou está muito cansado para protestar. Não, ele é muito seletivo com pessoas estranhas. Com a babá anterior, demorou semanas para ele parar de chorar toda vez que ela chegava. Samir começou a balançar levemente, instintivamente. Você tinha babá? Tinha. Até o mês passado. Agora trabalho em casa a maior parte do tempo. Por causa dele? Por causa do dinheiro. Ela foi honesta. Babá é caro. Tradução freelancer nem sempre paga bem. Samir ficou em silêncio, mas ela viu a expressão dele mudar. Culpa, raiva de si mesmo. Valentina, Não, ela o interrompeu. Não quero sua pena ou seu dinheiro por pena. Não é pena. É responsabilidade. Davi começou a cochilar novamente no colo de Samir. Este continuou balançando com medo de parar e acordá-lo. Você pode colocá-lo de volta agora. Valentina sussurrou. Mas Samir não se moveu. Ficou ali observando o filho dormir, como se estivesse memorizando cada detalhe. Ele sonha? Perguntou baixinho. Acho que sim. Às vezes ele ri dormindo. Com o que será que ele sonha? Cores, talvez, rostos, você. A última palavra saiu sem ela pensar. Samir a olhou. Você acha? Ele reagiu a você desde o primeiro momento. Talvez reconheça algo.
Finalmente, Samir colocou Davi de volta no berço. O bebê se acomodou sem acordar. Eles saíram do quarto e ficaram na sala escura, apenas iluminada pela luz da rua que entrava pela janela. Como foi a primeira vez que você o segurou? Samir perguntou. Valentina se sentou no sofá. Assustadora. Ele era tão pequeno, tão frágil. Eu tinha medo de quebrá-lo. E agora? Agora ainda tenho medo. De tudo. De não ser boa o suficiente, de não saber o que fazer, de algo acontecer com ele. Samir se sentou na poltrona, observando-a no escuro. Você é uma mãe incrível. Como você pode saber? Me viu com ele por algumas horas. Eu vejo como ele te olha, como ele confia em você completamente. Eles ficaram em silêncio por um momento. Ele parece com você quando dorme, Samir disse. Todo mundo diz que ele é sua cara. Talvez fisicamente, mas tem alguma coisa sua nele também. A maneira como ele inclina a cabeça quando está pensando. Valentina sorriu no escuro. Você reparou nisso? Reparo em tudo sobre ele. Samir, ela hesitou. Não posso prometer que vai ser fácil. Eu sei. E se você mudar de ideia, se decidir que ter um filho é muito complicado, não vou mudar de ideia. Todo mundo diz isso no começo. Valentina, você quer que eu vá embora? A pergunta a pegou desprevenida. Não, quer dizer. Não sei. Seja honesta. Estou com medo, ela admitiu. Davi já se apegou a você. Se você sumir, não vou sumir. Promete? Prometo. Mesmo que sua família não aprove? Samir ficou em silêncio por tempo demais. É o que eu pensei. Ela se levantou. Você deveria ir. Espera, ele se levantou também. Minha família vai ter que entender. Davi é meu filho. E se eles te obrigarem a escolher? Entre meu filho e os negócios da família? Sim, não é nenhuma escolha, Valentina. É óbvio qual seria minha decisão. Para você, talvez. Para eles pode não ser. Do quarto veio um ruído baixinho. Davi se mexendo novamente. Ele vai acordar de novo? Samir perguntou. Provavelmente. Geralmente acorda mais uma vez antes do amanhecer. Posso ficar até ele acordar? Valentina olhou para ele. Samir parecia genuinamente preocupado, como se não quisesse deixar o filho sozinho. Está bem. Eles voltaram a se sentar. Valentina puxou uma manta e se encolheu no sofá. Samir ficou na poltrona, os olhos fixos na porta do quarto. Você sempre quis ter filhos? Ela perguntou baixinho. Nunca pensei sobre isso. Era algo para o futuro distante. E agora? Agora não consigo imaginar não ter ele na minha vida. Mesmo que isso complique tudo. Especialmente por isso. Valentina riu baixinho. Você é masoquista? Sou árabe. Gostamos de complicações. Foi a primeira vez que ele fez uma piada desde que se reencontraram. Ela sorriu no escuro. Conte uma coisa sobre sua família. Ela disse. O que você quer saber? Eles são muito tradicionais. Minha mãe é, meu pai é homem de negócios primeiro, árabe segundo. E o que eles vão achar do Davi? Minha mãe vai ficar extasiada. Sempre pergunta quando vou lhe dar netos. E do fato de eu não ser árabe. Samir hesitou. Isso pode ser mais complicado. Mais complicado como? Eles vão querer que a gente se case. O silêncio que se seguiu foi denso. E você, o que quer? Valentina perguntou finalmente. Quero conhecer meu filho. O resto, veremos. Não era a resposta que ela esperava, mas também não sabia que resposta queria ouvir. Às 5:30 da manhã, Davi acordou novamente. Desta vez estava com fome. Valentina foi esquentar uma mamadeira, enquanto Samir ficou com ele no colo. Ele sempre acorda nesse horário? Samir perguntou, balançando Davi, que choramingava baixinho. Religiosamente. É como um relógio. E você? Dorme bem? Durmo quando posso. Ela voltou com a mamadeira. Quer dar? Samir hesitou. Posso? Claro. Ela lhe ensinou como segurar a mamadeira no ângulo certo. Davi agarrou o bico com fome. Os olhinhos fixos no rosto de Samir enquanto mamava. Ele não para de me olhar. Samir sussurrou fascinado. Está te conhecendo. Eu também estou conhecendo ele. Quando Davi terminou de mamar, Samir o colocou no ombro para arrotar, como tinha visto Valentina fazer. Davi soltou um arroto sonoro que os fez rir. Esse aí vai ser um homem de verdade, Samir brincou. Por favor, não comece com estereótipos machistas tão cedo. Desculpa. Força do hábito.
Vai ter que perder esses hábitos se quiser estar na vida dele. Vai me ajudar com isso? A pergunta pegou ela desprevenida. Ajudar como? Me ensinar. Sobre ele, sobre como ser pai. Sobre vocês dois. Valentina observou Samir segurando Davi, que agora brincava com os botões da camisa do pai. Havia algo tão natural na cena que fez seu coração apertar. Uma coisa de cada vez. Ela disse finalmente. Por onde começamos? Pela manhã. Davi acorda cedo, toma café, brinca um pouco e depois dorme de novo até tarde. Posso ficar para a rotina da manhã? Samir, por favor, quero aprender a rotina dele. Ela olhou para o relógio. Eram quase 6 da manhã. Daqui a pouco Davi estaria completamente acordado. Vimos e mato sim, mas você sabe que estava me sonoica. Uma manhã. Ela cedeu. Só uma. Obrigado. Mas quando Davi deu um sorriso banguela para Samir e bateu palminhas, Valentina soube que uma manhã não seria suficiente para nenhum dos dois. O telefone de Samir tocou no meio da tarde, interrompendo o momento em que ele tentava ensinar Davi a empilhar blocos coloridos. O bebê estava mais interessado em jogar os blocos no chão e ver Samir pegá-los de volta. Alô, mama? Samir atendeu em árabe, depois mudou para inglês quando viu Valentina olhá-lo curiosa. Sim, estou no Brasil. Valentina fingiu não estar prestando atenção, mas captou fragmentos da conversa. A voz da mulher do outro lado da linha era aguda, insistente. Não fechei o negócio com os brasileiros ainda. Sim, eu sei que é importante. Samir passou a mão pelos cabelos, claramente irritado. Mama, preciso desligar agora. Mas a mulher continuou falando. Samir se levantou e foi para a varanda, fechando a porta atrás de si. Davi, sentindo a ausência do pai, começou a choramingar. Ele voltou, amor. Valentina o pegou no colo. Papai só foi falar no telefone. A palavra papai saiu naturalmente, e ela se assustou com a própria facilidade em aceitá-lo nesse papel. Pela porta de vidro, ela podia ver Samir gesticulando, claramente em uma discussão acalorada. A conversa durou 20 minutos. Quando ele voltou, parecia exausto. Problemas? Valentina perguntou. Minha mãe quer que eu volte para Dubai amanhã. Tem uma reunião importante com investidores coreanos. O estômago de Valentina se contraiu. E você vai? Samir olhou para Davi, que imediatamente estendeu os bracinhos na direção dele. Não sei. Como assim, não sabe? Ele pegou o filho no colo. É complicado. Ou você vai ou não vai. Não é complicado. Valentina, você não entende. Essa reunião pode definir nossa expansão para o mercado asiático. E representa bilhões em investimento. Então vá. A resposta dele veio rápida demais. Não quero ir, mas vai. Não disse isso. Não precisa. Está escrito na sua cara. Davi, sentindo a tensão entre os pais, começou a ficar inquieto. Não vou abandonar meu filho por causa de uma reunião. Mas vai abandoná-lo por causa de 10 reuniões, ou 100 ou 1000. Sempre vai haver algo mais importante. Isso não é justo. A vida não é justa, Samir, principalmente para crianças que ficam esperando pais que nunca aparecem. O telefone dele tocou novamente. Desta vez, o nome que apareceu na tela fez Samir hesitar. Baba, papai. Preciso atender. Claro que precisa. Desta vez ele não saiu para a varanda. Atendeu ali mesmo, falando em árabe. A voz do homem do outro lado era grave, autoritária. Mesmo não entendendo as palavras, Valentina captou o tom. Era uma ordem, não um pedido. A conversa foi breve. Quando Samir desligou, estava visivelmente abalado. Meu pai quer que eu volte hoje à noite. Então vá. Valentina. Sério, vá. Não posso ficar esperando você decidir se ser pai cabe na sua agenda. Samir colocou Davi no chão e se aproximou dela. Você está sendo injusta. Estou sendo realista. Me dê mais tempo. Quanto tempo? Um dia? Uma semana? Até a próxima ligação urgente da sua família? Do chão, Davi começou a chorar. A discussão dos pais estava assustando-o. Olha só. Valentina pegou o filho no colo. Você já está assustando ele. Não é sobre ele que estamos brigando. É sobre tudo. Sobre você não conseguir escolher entre sua vida antiga e sua vida nova. Preciso da vida antiga para sustentar a vida nova. Ele não precisa do seu dinheiro. Samir precisa do seu tempo.
O telefone tocou mais uma vez. Desta vez era um número diferente. Não atende, Valentina disse, mas ele já estava olhando a tela. É meu sócio. Claro que é. Samir atendeu. A conversa foi em inglês, mas cheia de termos técnicos sobre investimentos e contratos. Durou 10 minutos. Preciso viajar. Ele disse quando desligou. Mas volto em uma semana. Não precisa voltar por nossa causa. Preciso voltar porque quero. Quer mesmo. Ou é só culpa? Davi havia parado de chorar, mas estava inquieto no colo de Valentina, como se sentisse a energia pesada no ambiente. Deixa eu colocar ele para dormir, ela disse. Quando eu voltar, você pode ir embora. Valentina, não termina assim. Não estou terminando nada. Estou sendo prática. Ela levou Davi para o quarto. O bebê estava confuso, olhando para trás em direção a Samir com uma expressão que parecia questionadora. Papai vai viajar, amor. Ela sussurrou colocando-o no berço. Mas ele volta. Pelo menos ela esperava que voltasse. Quando ela saiu do quarto, Samir estava parado na sala, visivelmente em conflito. Uma semana, ele repetiu. Prometo. Não faça promessas que não pode cumprir. Posso cumprir essa. E se houver outra reunião urgente? Outro negócio imperdível? Não haverá. Samir, você nem conseguiu ficar um dia inteiro sem receber 3 ligações de trabalho. Ele não tinha resposta para isso. Vá, ela disse mais gentil agora. Resolva suas coisas. Quando decidir o que realmente quer, me liga. Eu sei o que quero. Não sabe. Se soubesse, não estaria em dúvida. Samir se aproximou da porta do quarto e olhou para Davi, que estava tentando dormir. Posso dar tchau para ele? Pode, mas não o acorde. Ele entrou no quarto silenciosamente. Davi não estava dormindo, apenas descansando, os olhinhos ainda abertos. Quando viu Samir, sorriu. Oi, campeão, Samir sussurrou. Papai vai viajar, mas volta logo. Davi babou em resposta, estendendo a mãozinha na direção do pai. Cuida da mamãe para mim. Samir tocou gentilmente os dedinhos do filho. E cresce devagar. Não quero perder nada. Do corredor, Valentina observou a cena com o coração apertado. Havia algo genuíno na voz de Samir, uma vulnerabilidade que ela raramente via. Quando ele saiu do quarto, ela estava encostada na parede. Ele vai sentir sua falta, ela disse. E você? A pergunta a pegou desprevenida. Samir, vai sentir minha falta? Não sei. Era mentira e ambos sabiam. Posso te ligar todos os dias? Para falar com ele? Com vocês duas. Duas? Você e ele. Valentina não corrigiu o engano. Por um momento, quase pareceu natural ser incluída como uma unidade com Davi. Uma ligação por dia. Ela concordou. Mas se você começar a faltar, não vou faltar. Veremos. Ele pegou a jaqueta que havia deixado na poltrona na noite anterior. No bolso, o telefone tocou mais uma vez. Não vai atender? Ela perguntou com ironia. Não. Ele desligou o telefone completamente. Já causei confusão suficiente por hoje. Na porta ele hesitou. Valentina, sobre ontem à noite, obrigado. Por me deixar ficar. Por me deixar cuidar dele. Você não precisa agradecer por cuidar do seu próprio filho. Preciso agradecer por você ter me dado essa chance. Eles ficaram se olhando por um momento. Vá logo antes que eles mandem um jato particular te buscar. Ela tentou tornar o momento mais leve. Como você sabe que eles não fariam isso? Fariam. Provavelmente. Valentina balançou a cabeça. Seu mundo é muito diferente do meu. Não precisa ser. Precisa sim. Eu não encaixo na sua vida, Samir. Você nem tentou encaixar. E não vou tentar. Não vou mudar quem sou para agradar sua família. Ninguém pediu para você mudar. Ainda não. Do quarto veio um ruído. Davi se mexendo no berço. Vai logo, ela sussurrou. Antes que ele acorde e não entenda por que você não está aqui. Samir hesitou na porta, como se quisesse dizer algo mais. Uma semana, ele repetiu. Uma semana. Quando a porta se fechou, Valentina encostou nela e fechou os olhos. Do quarto, Davi começou a chorar baixinho. Não um choro de fome ou desconforto, mas um choro confuso, como se estivesse procurando por alguém. Eu sei, amor, ela murmurou indo buscá-lo. Eu também não entendi por que ele foi embora. Mas uma parte dela entendia. E essa era a parte que mais a assustava. Baba, baba, baba.
Davi batia a colherzinha na mesa do cadeirão, repetindo a única palavra que tinha aprendido recentemente. Era a 4ª vez no dia que ele fazia aquele som, e cada vez o coração de Valentina se contraía um pouco mais. Não é babai, amor. É mama. Ela tentou corrigir, oferecendo uma colherada de papinha, mas Davi empurrou a comida para longe e continuou. Baba, baba. O telefone tocou. Era Samir, pontual como nos últimos 3 dias. Oi. A voz dele chegou cansada através da linha. Oi, como foi a reunião? Longa, complicada. Meu pai quer expandir para 3 países asiáticos ao mesmo tempo. Valentina colocou o telefone no viva-voz e continuou tentando alimentar Davi. E você quer? Eu quero voltar para casa. A palavra casa pairou no ar. Eles não tinham definido onde era a casa para Samir agora. Davi está falando baba. Ela mudou de assunto. Sério? A voz de Samir mudou completamente. Ficou mais animada. Posso ouvir? Davi fala baba para o papai. Davi olhou para o telefone e riu, mas não repetiu a palavra. Típico. Samir riu também. Quando a gente quer que eles performem, eles ficam tímidos. Você fala como se fosse pai há anos. Estou lendo sobre desenvolvimento infantil. Isso a surpreendeu. Está? Comprei 3 livros e baixei uns aplicativos. Sabia que aos 18 meses ele deveria ter um vocabulário de pelo menos 50 palavras? Samir, você não precisa... Preciso sim. Perdi os primeiros 18 meses. Não vou perder mais nada por ignorância. Valentina ficou em silêncio, tocada pela dedicação dele. Como estão as coisas aí? Ela perguntou. Tensas. Minha mãe quer saber por que estou tão distraído nas reuniões. E você vai contar? Ainda não sei como. Samir, você tem 35 anos. Não precisa da aprovação da sua mãe para ter um filho. Você não conhece minha mãe. Do fundo da linha, ela ouviu uma voz feminina chamando o nome dele em árabe. Preciso ir. Ele disse rapidamente. Ligo amanhã no mesmo horário? Claro, Valentina. Sim, me manda uma foto do Davi hoje. Qualquer coisa. Ele brincando, comendo, dormindo. Mando. Obrigado. A ligação terminou e Valentina ficou olhando para o telefone. 3 dias de conversas diárias. E ela estava começando a esperar por elas tanto quanto Davi parecia esperar pelo som da voz do pai. Baba? Davi perguntou olhando para o telefone silencioso. Papai teve que trabalhar, amor. Naquela noite, depois de colocar Davi para dormir, Valentina estava organizando as fotos no celular quando recebeu uma mensagem de Samir. Obrigado pelas fotos. Ele está maior do que há 3 dias ou é impressão minha? Ela sorriu e digitou de volta. Impressão sua. Você está com saudade. Muita de vocês 2. A mensagem a fez pausar. Vocês 2 novamente. Samir, você não precisa me incluir só por educação. Não é educação. Então o que é? A resposta demorou 5 minutos para chegar. Não sei definir ainda, mas sei que sinto sua falta também. Valentina ficou olhando para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Isso complica as coisas. Por quê? Porque quando você voltar para a sua vida real, vai ser mais difícil. E se eu não quiser voltar para a minha vida real? Todo mundo quer voltar para a sua vida real. É por isso que se chama vida real. Talvez minha vida real mudou. Valentina desligou o telefone sem responder. Era fácil falar em mudanças à distância, no meio da madrugada por mensagens. Mais difícil seria quando ele estivesse de volta aos Emirados, cercado pela família, pelos negócios, por um mundo que não tinha espaço para ela e Davi. No 5º dia, a ligação veio mais tarde. Desculpa o atraso, Samir disse quando ela atendeu. Tivemos uma crise com os investidores coreanos. Tudo bem? Ela percebeu que perguntou com sincera preocupação. Vai ficar, mas talvez eu precise ficar mais alguns dias. O estômago dela se contraiu. Quanto tempo? Não sei. 1 semana, talvez 2. Samir, eu sei o que você vai dizer, mas não é escolha minha. É sempre escolha sua. Não quando são bilhões em investimento. E quanto vale seu filho? O silêncio se estendeu por tanto tempo que ela achou que a ligação tinha caído. Valentina, não é justo. Você está certo. Não é justo com Davi. Você sabe que não é isso que eu quero. Sei o que você diz que quer. Não sei o que você realmente quer. Quero estar aí com vocês. Mas está aí.
Porque preciso estar. Sempre. Vai precisar estar em algum lugar por causa dos negócios. Não sempre. Quando vai parar, Samir? Quando vai ser suficiente? Ele ficou em silêncio novamente. Davi disse mama hoje. Ela mudou de assunto, cansada da discussão. Sério? A voz dele se iluminou. Como foi? Ele estava brincando no chão e de repente olhou para mim e disse, mama bem clarinho. Mandou foto? Não consegui. Foi muito rápido. Da próxima vez... Samir, pode não haver próxima vez. Crianças não repetem performances para câmeras. Eu sei. É só que... Queria ter visto. A tristeza na voz dele era genuína. Valentina sentiu o coração amolecer. Quando você voltar, ele vai falar um monte de coisas novas para você. Se eu voltar. Como assim, se? Meu pai está falando em me mandar direto para Seul depois dessa reunião. Para ficar lá por 3 meses supervisionando a implementação. Valentina sentiu o mundo girar. 3 meses? Valentina, eu não quero ir. Mas vai. Não sei. Samir, você tem que decidir. Não pode ficar em cima do muro para sempre. E se eu decidir ficar? Vou perder tudo que construí. E se você decidir ir? Vai perder tudo que poderia ter. Do quarto, Davi começou a chorar. Um choro diferente e assustado. Preciso ir ver o Davi. Está tudo bem? Não sei. Ele raramente chora dessa forma. Ela correu para o quarto. Davi estava de pé no berço. O rostinho vermelho de tanto chorar. O que foi, amor? Ela o pegou no colo. Ele estava quente. Samir, ele está com febre. Febre? Quanto? Valentina pegou o termômetro. 38,5. Não é muito alta, mas para ele é. Você precisa levá-lo ao médico. É madrugada. Vou dar antitérmico e ver como ele fica. Valentina, leva ele ao hospital. Samir, relaxe. É provavelmente só um resfriado. E se não for, então eu cuido. Como sempre cuidei. O comentário saiu mais ácido do que ela pretendia. Eu queria estar aí. A voz dele saiu baixa. Eu sei. Davi continuou chorando mesmo no colo de Valentina. Era um choro inconsolável que ela nunca tinha ouvido antes. Samir, preciso desligar. Vou cuidar dele. Me liga se piorar. Não importa a hora. Está bem. Promete? Prometo, Valentina. Sim. Eu te amo. As palavras saíram rápidas, desesperadas, como se ele não pudesse controlá-las. Valentina ficou em choque. Davi continuava chorando em seus braços. Samir, não precisa responder. Só precisava falar. A ligação terminou, deixando Valentina com um bebê febril nos braços e um coração completamente confuso. Eram 3 da manhã quando Valentina chegou ao pronto-socorro pediátrico com Davi no colo. A febre tinha subido para 39,2 e ele estava inconsolável. Quanto tempo ele está assim? A pediatra perguntou, examinando Davi com cuidado. Umas 2 horas. Começou de repente. Ele teve contato com outras crianças recentemente. Alguma mudança na rotina? Valentina hesitou. O pai voltou para a vida dele há 1 semana. Davi ficou meio confuso. A médica assentiu. Estresse emocional pode baixar a imunidade em bebês. Mas vamos descartar outras causas primeiro. Enquanto esperava os resultados dos exames, Valentina mandou uma mensagem para Samir. No hospital. Exames para descartar infecção. Ele está estável. A resposta veio em menos de 1 minuto. Estou pegando o primeiro voo. Não precisa. É só precaução. Preciso sim. Não consigo ficar aqui sabendo que ele está mal. Samir, você tem suas reuniões importantes. Elas podem esperar. Por um momento ela quase acreditou. Então veio a segunda mensagem. Checando voos. Pode ser que eu só consiga sair amanhã à noite. Claro. Mesmo em emergência, os negócios tinham prioridade. 2 horas depois, o diagnóstico. Virose simples. Davi estava melhor. A febre havia baixado com o antitérmico. Pode levar para casa, a médica disse. Muito líquido, repouso e paracetamol se a febre voltar. Quando chegaram em casa, eram quase 6 da manhã. Davi adormeceu no colo de Valentina, exausto. Ela o colocou no berço e caiu na cama, completamente esgotada. O telefone tocou às 9. Como ele está? A voz de Samir estava carregada de preocupação. Melhor. Virose simples. Graças a Deus, não consegui dormir. Imagino. Valentina, sobre o que eu disse ontem, esquece. Não posso esquecer. Samir,
Você disse porque estava com medo. Pessoas dizem coisas quando estão com medo. Não é isso. É sim. Está tudo bem. Não está tudo bem. Eu quis dizer. Valentina suspirou. Samir, por favor. Estou exausta. Desculpa, descanse, conversamos depois. Mas depois não chegou. Quando Samir ligou à tarde, a conversa foi interrompida 3 vezes por outras ligações. Quando ligou à noite, estava claramente no meio de um jantar de negócios. Ela podia ouvir vozes e música de fundo. Não consegui o voo, ele disse rapidamente. Reunião de emergência amanhã cedo. Mas depois eu pego um voo direto. Claro. Valentina, não faz esse tom. Que tom? Esse tom de eu já esperava isso. Porque eu já esperava, não é justo. Samir, preciso ir. Davi está acordando. Mas Davi não estava acordando. Ela só não aguentava mais a conversa. No dia seguinte não houve ligação. Valentina esperou o dia todo, checando o telefone constantemente. À noite mandou uma mensagem. Davi está bem. Caso esteja preocupado. Não houve resposta. No segundo dia, uma mensagem seca. Desculpa. Reuniões consecutivas. Como ele está? Bem, posso ligar hoje à noite? Se conseguir. Ele não conseguiu. No terceiro dia, Valentina estava dando banho em Davi quando o interfone tocou. Ela não esperava ninguém. Quem é? Dona Valentina. Sou Amira Al-Hadid, mãe de Samir. Valentina quase